Meu nome é Bárbara e eu faço mestrado na Europa pelo programa Europub Health, que é um mestrado em saúde pública, e o mestrado Action 1. Então vamos lá. Primeiro, o mais importante é o seguinte, eu vou falar do mestrado que eu fiz, que eu estou fazendo, que é o mestrado do Action 1. É um mestrado completo com um programa específico na Europa. Então, se você está pretendendo ir para outro Action, para doutorado, para graduação, para qualquer outra coisa, talvez as informações aqui não valem para você. Então, por exemplo, a gente perguntou, como faz para Portugal? Não sei, porque o meu programa não é assim. Então, é isso. Então, sobre o timeline geral, que é o cronograma geral dos programas, no geral, pelo que eu vi, isso pode variar. Eles abrem mais ou menos em setembro e fecha para a bolsa mais ou menos em dezembro. Mas isso varia, então não dá pra dizer que é sempre assim. E para você, obviamente, se candidatar, você tem que se preparar os documentos, etc. E o tempo que isso demora depende muito dos documentos que você precisa, do tipo de prova que você vai fazer, etc. Então, começar a falar um pouco sobre os documentos. Então, uma das coisas que mais demora, na minha opinião, são os testes de proficiência. Então, por exemplo, eu tive que fazer só o de inglês, mas dependendo do seu programa, você vai ter que fazer outro idioma, tipo espanhol, francês, alguma coisa assim. E isso depende, eu não sei qual é o cronograma desse tipo de prova, mas, por exemplo, do IELTS geralmente tem nas capitais aqui do Sudeste, que é onde eu moro, tem, não sei, toda semana, alguma coisa assim. Então, eu marquei a minha prova sei, uns 2 meses antes, estudei esses 2 meses e fui lá e fiz. No meu caso, eu fui para Sheffield, eles exigiam, deixa eu ver o site aqui, exigiam IELTS 7 com pelo menos 6,5 cada um. E para as outras universidades do meu programa depois, eles exigem acima de 5,5 em cada um. Então, depende do que o seu programa exige, você vai se preparar de acordo. E as outras provas, por exemplo, eu sei que acredito que é de espanhol seja com menos frequência, então tem que se programar bem nesse sentido. Sobre ir sem falar outro idioma, além do português. Eu acho que é impossível. Porque no. Não, eu acho não, tenho certeza. Você pode não falar muito bem, mas ir sem falar nada de outro idioma, acho que não tem como. Porque no Action 1 você é obrigado a estudar em 2 países diferentes. Então, por mais que você estude em Portugal em 2 anos, o segundo ano vai ter que ser em outro lugar. A não ser que esse outro lugar tenha também um curso em português, que eu acho muito improvável, né? Você vai ter que saber algum outro idioma. Então, se você não sabe, comece a correr atrás. Eu sei que tem gente, por exemplo, que foi pra Espanha com português e espanhol bem mais ou menos e deu certo, mas mesmo assim eu não sei como que você. A segunda prova que eu fiz foi o GRE, que é o Graduate Record Examination, que é tipo uma prova de inglês, de lógica, de outros, basicamente inglês e de lógica, matemática, assim. E eu fiz 2 dias depois do meu IELTS. Foi porque eu fui para Belo Horizonte fazer, então eu já resolvi fazer tudo de uma vez. E é isso. Eu tive que me preparar também muito mais para o GRE que para o IELTS. Então, se o seu programa exige ou te dá a opção de mandar a nota do seu GRE, às vezes você quer fazer. E tem que se preparar bastante, muito mais que para o IELTS, na minha opinião. Ok, depois disso, eu acho que a coisa que mais demanda tempo são, não sei, mas talvez as traduções, dependendo de como for a sua universidade, que você tiver a opção de fazer. Por exemplo, no meu caso, eu pedi para a minha universidade que eu traduzisse minha própria história. Eles foram lá, conferiram e carimbaram. Então, eu não tive que pagar a tradução juramentada para o meu histórico, mas para os outros documentos, tipo o meu diploma. Não acho que são o meu diploma. Eu tive que pagar a tradução juramentada mesmo. Mas depende da sua universidade de aceitar fazer isso ou não.
Então, os documentos têm que ser tradução ou juramentada ou ele tem que ser emitido oficialmente em outro idioma. Por exemplo, eu mandei meu histórico da universidade no Canadá, que já era inglês, então obviamente não tem problema. Bom, mas respondendo a pergunta, sim, precisa de ser uma tradução ou certificado, juramentado ou alguma coisa oficial em inglês. Então não adianta você mesmo traduzir. Pelo menos no meu programa é assim, eles não aceitam. Você pode mandar um e-mail pro seu programa, que você está pretendendo tentar, e perguntar. Foi o que eu fiz. Eu perguntei se eles aceitavam a tradução com o carimbo da minha universidade, eles falaram que sim, então beleza. Mas tem lugar que pode não aceitar. Então o certo, assim, o que com certeza vai dar certo, é a tradução juramentada. Mas para economizar, né, porque todo mundo sabe que tradução juramentada é uma fortuna, para economizar dá para você tentar ver de outras formas. Bom, fora isso que, na verdade é que tudo isso demora o mesmo tanto de tempo. São as cartas de recomendação que depende de você, da sua relação, de como é a pessoa que você está pedindo a carta, etc. Mas eu, quando eu pedi, demorou o quê? Uns 2 semanas, mas obviamente depende da pessoa que você vai pedir a carta, né? Então, não tem o que falar. Mas, questão de conteúdo, você tem que ter certeza que você está pedindo para alguém que, tem alguma área ou ligada com o que o seu mestrado é, por exemplo, no meu caso era saúde pública, ou que te conheça muito bem e possa falar muito bem de você. Se for uma pessoa aleatória que não sabe falar de você, tipo, não, procura outra coisa. Se você não tem ninguém, manda o que tem. Mas, no meu caso, as minhas cartas foram de uma empresa que eu fiz estágio, uma empresa de consultoria na Costa Rica, que eu fiz estágio lá, foi o diretor, presidente, sei lá o que é da empresa. Ele não sabia falar assim super de mim, porque eu fiquei lá só 3 meses, mas é uma área de trabalho do meu mestrado, que é a saúde pública, era uma empresa de consultoria em saúde. Então, minha segunda carta foi com o meu professor da Unesp, que eu trabalhei com ele durante 5 anos, então ele sabia muito sobre mim, sobre o que falar, então ele falou muito bem. Então a minha combinação de cartas foi essa. Mas acho que cada pessoa é uma. Tem gente que tem mais cartas de professor, depende. Desde que a sua carta fale alguma coisa de útil. Sobre a carta de motivação, meu programa pedia 2 cartas. Uma carta de motivação normal e uma carta com informações extra. E eu conversei com a coordenadora do meu programa, acho que mês passado, e ela falou assim que tem gente que escreve carta muito curta, mas que nunca acontece de ter uma carta muito longa, que geralmente eles pegam, tipo, carta de 1 ou 2 páginas no máximo, então não sei se é o padrão para outros programas, mas é o que ela me falou. E o que eu escrevi, não sei, é a sua motivação mesmo, porque você quer trabalhar nessa área, porque esse programa, e assim, é válido falar, porque eu quero morar na Europa, ok. Mas porque pela cultura, e não pode ser só isso, obviamente, né? Tem que ser mais uma coisa assim, porque esse programa? Por exemplo, eu falei, por que escolher cidades específicas? No meu caso era cidades na Inglaterra e na França, e como eu vou trabalhar com saúde pública, são sistemas, eu falei que era sistemas de saúde pública de referência mundial, etc. Tenta dar uma jogada assim com coisas que sejam não só o básico. Eu não sei, cada um tem sua motivação, então não dá pra falar o que você deve escrever. E por fim, o currículo é o seu currículo normal, eu gosto de mandar ele pra qualquer lugar, mas também não muito grande, mas não precisa ser super resumido, acho que o meu tinha 2 páginas, e colocando as coisas que sejam mais relevantes para o curso que você vai fazer. Não adianta fazer um currículo com tudo que você fez no universo, mas que não tem nada a ver com o seu programa, porque aí vai ficar muito longo, ninguém vai olhar e eles não vão ter paciência. Se eu achar meu currículo, eu coloco ele, deixo disponível
disponível, mas eu não sei se eu tenho mais o que eu mandei na época. O que mais perguntaram? Se não é recomendável se candidatar a mais de 2 programas, eu acho que não tem nada a ver, porque eu sei de gente que se candidatou a 3 e conseguiu bolsa mesmo assim. Mas 3, se eu não me engano, é o máximo, então mais que 3 não pode. Você pode se inscrever sem estar formada? Sim, pode, mas você tem que ter uma declaração no meu programa, pelo menos, da sua universidade, falando que você vai formar. E no caso, cada universidade, né, tem a sua regra. No caso da Unesp, na farmácia, eles só dariam essa declaração se eu tivesse mesmo tudo certo para formar. Então, depende se a universidade dá isso ou não. E a outra coisa que acho que é importante falar é que os programas, o Action 1, são específicos para cada... É um programa em si. Por exemplo, eu tenho que fazer na universidade tal e tal. Não adianta eu ter sido aprovada numa universidade aleatória que participa. Não funciona assim. Você se inscreve para o programa em si e você não tem que nem que se inscrever no site das universidades específicas. Você manda todos os documentos para o programa. Então, tipo, fui aprovada na universidade tal, posso tentar a bolsa? Não é assim que funciona. Então, estou tentando fazer os vídeos por etapas e agora eu vou falar da bolsa em si. A bolsa, eu peguei aqui online. A bolsa é 1.000 euros por mestrado, não varia, é isso, ponto. Então, no meu caso, como eu fui para a Inglaterra, eu recebia 1.000 euros e o banco convertia direto, assim. E além disso, você recebe um auxílio inicial, que é de 3.000 euros, para pagar visto, mudança, etc. E no primeiro ano tem mais 1.000 euros, que é tipo auxílio de instalação. Isso para quem vem do Brasil, porque depende. Se é possível trabalhar, depende da legislação do país que você vai. Na Inglaterra mas eu não trabalhei porque eu acho melhor focar no mestrado e não é como se eu estivesse precisando de dinheiro, porque a bolsa dá pra você sobreviver. Sobre o tempo para receber a bolsa, perguntaram também. Então, na Inglaterra, você só pode abrir conta no banco depois que você tem o registro na universidade. O que significa que eu tive que esperar 2 semanas depois de chegar lá para conseguir abrir a conta no banco. E depois foram mais 2 ou 3 semanas até receber a bolsa mesmo. Porque, não, umas 2 semanas. Então eu fiquei mais ou menos um mês lá sem receber a bolsa.